Shalom, igreja. Vocês estão bem? Glória a Deus. Vocês estão felizes? Vocês estão com fome de Jesus? Amém? Cara, é um grande privilégio vir pregar para a igreja. É um grande privilégio ter a oportunidade de ser usado por Deus. Em qualquer lugar, mas na igreja, para a noiva de Cristo, é um grande privilégio, sabe? E eu estou muito feliz, cara, eu estou sentindo muito honrado de ter essa oportunidade de novo de trazer a palavra, amém? Acho que estamos aqui em família e creio que todos me conhecem bem, bastante, mas vou me apresentar rapidinho, tá? Meu nome é Gabriel, né? Sou o guri que fica aqui nos slides, tenho 21 anos, trabalho numa terceirizada na CBA, nas Salas Fornos, e estudo Educação Física na Universidade de Sorocaba, na Uniso, e lá eu faço parte da liderança de um grupo, de um movimento cristão lá, e estou em tempo de preparo para servir a Deus aqui na igreja e aonde Ele quiser, amém? Agora vamos para o que mais importa, que é Jesus e a palavra dEle, amém? A palavra dessa noite está em João 1. João 1, amém? Quem puder se colocar em pé em reverência à palavra. Luias. Hoje Deus deu a mensagem de identidade para pregar sobre a igreja. Eu tinha outra mensagem para trazer, mas na segunda eu estava refletindo sobre essa mensagem que eu já tinha, né, estava ali montando, e Deus, Ele me deu essa mensagem para trazer para a igreja. Então acredito que Deus, Ele quer falar conosco nessa noite, amém? João 1, desde o versículo 1, vamos ler até o versículo 16, amém? Todos juntos? Diz assim: no princípio, aquele que a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Repete para o irmão do seu lado: você é filho de Deus. Amém, glória a Deus. Vamos continuar no versículo 13. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia quando disse:
alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Agora repete assim comigo: Jesus é o Filho único. Agora é interessante que no mesmo texto, Jesus ele está falando que nós somos filhos, nós aqueles que aceitamos Ele, somos filho dele, mas Ele também está dizendo que Jesus é o Filho único. Mas como assim, se Ele é o Filho único, nós também somos filhos? E é isso que eu vou pregar nesta noite, amém? Então vamos orar pela palavra. Estenda sua mão sobre mim. Senhor Jesus, Pai, este culto é para o Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor quer fazer algo, o Senhor quer falar com teu povo, Jesus. E Pai, nós não precisamos de voz de homens, Pai, muito menos da minha, mas precisamos da tua voz. E Jesus, quando o Senhor fala, vidas são transformadas. Quando o Senhor fala, Pai, nós voltamos à nossa identidade de filhos do Senhor. Então, Jesus, Tu és bem-vindo, mais do que bem-vindo, Tu és desejado. Nós temos fome, nós temos sede de Ti. Viemos aqui Te ver, viemos aqui Te encontrar, amado. Então, Jesus, que não seja apenas palavras, Pai, mas enquanto eu falo, Senhor, eu peço que o Senhor ministra sobre esses corações, que o Senhor libere fogo, que o Senhor libere fome, que o Senhor libere paixão, que o Senhor lembre de quem eles são, Pai, e o que eles são e para que eles nasceram. Vamos lá, Jesus, mostra-nos a Tua glória. Jesus, talvez alguns aqui estejam um pouco cansados, porque estamos no meio da semana, mas deixa eu falar, Jesus, a Tua alegria é nossa força, a Tua presença nos renova. Não há nada que nossa alma anseie mais do que ouvir a Tua voz. Então fale, Deus, não eu, mas fale, Jesus. Amém e amém. Aleluias. Pode se assentarem. Irmãos, identidade é algo que Satanás e o reino das trevas ele tem atacado muito em nossa geração. Muito também fora da igreja, mas ele tem também, infelizmente, ele também tem trabalhado dentro da igreja. Porque, irmãos, se a igreja entender a identidade dela, o avivamento vem. E eu pergunto para vocês, o avivamento veio? Estamos vivendo um avivamento? Amados, não estamos vivendo um avivamento. Talvez bons encontros, mas não avivamento. Então, amados, é tempo de nós acordar. Leonardo Ravenhill diz que Satanás ele torce com toda a sua força para que a igreja continue dormindo e não entenda a sua identidade, porque se ela entender, se a igreja entender a sua identidade, o reino dos céus vai vir. E somos filhos de Deus, mas no que isso consiste?
Talvez você já entendeu que você é filho de Deus, mas o que consiste nós ser filho de Deus? E para nós entender a nossa identidade está ligada ao nosso propósito. Então, o porquê, qual é o objetivo da nossa vida, explica o porquê nós nascemos, quem nós somos, o porquê nós nascemos. E uma pergunta que todo ser humano já se fez a si mesmo foi: por que eu nasci? Qual o objetivo da minha vida? Alguns acreditam que o objetivo da sua vida é construir uma família. E amém, isso é bom. Também faz parte, mas não é isso, não é só isso, há algo maior. Alguns acreditam que é ter o máximo de prazer, então se entrega a seu desejo pecaminoso. E a maior prova disso é o carnaval. Nós estamos vendo aí, nesses dias eu vi um vídeo, 1 milhão de pessoas. Gente, não parecia Terra do Mar no vídeo. 1 milhão de pessoas pulando, dançando e fazendo coisas loucuras para agradar a sua carne, usando droga, se entregando à prostituição. Por quê? Porque para eles, esse é o objetivo da vida deles. Mas não é isso. Para nós entendermos a nossa verdadeira identidade não é o que você pensa de você. Identidade não é aquilo que já declararam sobre você, que falam de você. Mas identidade é o que Deus fala de você. É o que a Bíblia diz que você é. E você é filho e filha de Deus. E para nós entendermos identidade, precisamos voltar lá no princípio, em Gênesis. Quando tudo era perfeito, o plano de Deus era perfeito. E o teu propósito de ter criado nós, seres humanos, era perfeito. Então, quem puder abrir a Bíblia em Gênesis 1, será uma mensagem temática. Então talvez às vezes eu não espere a igreja abrir a Bíblia, senão não vai dar tempo de pregar tudo aquilo que o Senhor quer falar aqui. Gênesis 1. Gente, Gênesis é antes de Apocalipse, tá? Amém? Todos juntos? Gênesis 1, versículo 27. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, primeiro ponto aqui. Deus nos criou para ser e refletir a imagem e a semelhança dele. Amém? Então, eu peguei 8 pontos e eu vou falar em seguida aqui para dar tempo. Versículo 28, mas continue comigo aqui. Gênesis 1, 28. Criados para construir família e reinar sobre a terra. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem, enche e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Amém? Então fomos também criados para construir família e reinar, governar sobre a terra. Terceiro ponto, Gênesis 2, versículo 7. Criados para sermos eternos.
diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Então, por que para sermos eternos? Deus, como eu acabei de ler, Ele soprou soprou sobre nós. E esse sopro dele é o nosso espírito, e nosso espírito é eterno. Amém? Quarto ponto, criados para trabalhar. Gênesis 2, versículo 15. Glória a Deus. Cadê os trabalhadores aí? Tem uns irmãos, gente, não é por nada não, mas nossa igreja tem uns irmãos que gostam de trabalhar, rapaz. Vou falar para você. Glória a Deus. 2,15, que diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Então, o trabalho é coisa de Deus, né? Infelizmente, por causa do pecado, veio a consequência do suor e do cansaço, mas o trabalho é coisa de Deus. Se nós entendermos isso, quando nós entendemos isso, nós começamos a ser bem mais proativos. Amém? Vocês estão comigo, gente? Vocês estão pegando o ponto aí? Amém, então. Glória a Deus. Sexto ponto, criados para obedecer ao Senhor e não conhecer o mal. Gênesis 2,16. Diz assim: mas o Senhor Deus lhe ordenou, coma à vontade dos frutos de todas as árvores. Opa, estou lendo certo? Sim, estou lendo certo, perdão. Coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem ou do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então, fomos criados para obedecer a Deus e não conhecer o mal. Mas, infelizmente, Adão e nós também, consequentemente, conhecemos. Sétimo ponto, criados para se casar. Cadê os irmãos casados aí? Ei, glória a Deus. Casar é bom, né, irmão? Né, Lúcia? Não convence? Irmão, fala mais. Glória, levanta e glória a Deus. Estou brincando. Mas, versículo 18, capítulo 2, versículo 18 diz assim: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Então, se casar, se tornar um, também é plano de Deus. Mas se casar com um, amém? Deus não tirou duas costelas de Adão. Ele tirou uma para criar, para fazer a Eva, amém? E o oitavo ponto e o último que eu peguei aqui, e é o mais importante: criados para se relacionar com Deus. Gênesis 3, versículo 8 e 9, que diz assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus andando pelo jardim, e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Amados, por que eu falo que esse ponto é o mais importante? Porque Deus, Ele nos criou para nos relacionar com Ele. Então, foi também com todos esses propósitos, mas o maior objetivo do Criador, fazer nós, a criatura, foi se relacionar com nós. Então aqui no versículo que nós lemos, aqui, Adão e Eva, eles já tinham caído. Então, quando Jesus foi aqui no jardim, eles se esconderam de Deus. Por quê? Porque eles pecaram. E o pecado faz isso, faz que nós perda o lugar de relacionamento com Deus. Nós perda aquilo que nós nascemos para se relacionar. Irmãos, imagine Adão e Eva no jardim.
E quando fala aqui que Deus, no soprar da brisa, do entardecer, Deus veio. Nada, irmãos, que está escrito na Bíblia é à toa. Eu imagino que Deus, todos os dias, na viração do dia, no pôr do sol, muito lindo, na brisa do vento, Jesus vinha e se relacionava, e tinha comunhão, conversava com o homem. Irmãos, mas imagine quão prazeroso devia ser para Adão, sem pecado, sem nada, se relacionar, se regozijar a alma no Senhor. E amados, se nós está neste lugar de relacionamento com Deus, nada mais importa. Nada é mais importante. É por isso que eu disse que este é o ponto, é para isso que nós nascemos, para se relacionar, para conhecer a Deus. Então, amados, deixa eu perguntar, você tem orado? Você tem lido a Bíblia? E quando eu falo, amados, de orar, não é uma oração de 5 minutos, parecendo uma reza toda gravada, mas eu estou falando de relacionamento. Amados, nós temos tempo para tudo, menos para se relacionar com Deus, menos para aquilo que é mais importante. Há uma frase de John Piper que diz: as redes sociais será de grande importância para provar no último dia que oração não foi por falta de tempo. Deixa eu perguntar, você passa mais tempo nas suas redes sociais do que com o Senhor? Aonde estão os seus olhos? Aonde está o seu coração? Talvez, amado, hoje seja uma noite de você voltar ao jardim. Talvez você tenha se escondido de Deus. Talvez você entendeu isso aqui, faz tempo. Talvez você já ouviu o Senhor te chamando, perguntando aonde você está, mas você ainda não voltou para este lugar. Deixa eu falar, este é teu lugar, cara. Foi para isso que nós nascemos. Eu creio que não só eu, mas todos. Sabe, eu sempre tento falar de Deus para os meus amigos, meus colegas no trabalho. Aí eu sempre falo isso para eles, cara. Eu falo, vocês falam aí desses prazeres mundanos, mas vocês nasceram para conhecer Deus. Eu falo por experiência própria, eu falando para eles, né? Quando eu dobro o meu joelho, todos os dias, quando eu dobro o meu joelho, e eu sinto Deus na minha alma, é o maior prazer do mundo, não dá nem para explicar. É a sensação de eu estou vivendo aquilo que eu nasci para viver. Senhor, restaura relacionamento aqui, Pai. Pai, restaura alianças com o Senhor que foi quebrada. Senhor, restaura, Pai, os filhos que se perderam, os filhos que saíram do jardim. Vamos lá, amado, deixa Ele trabalhar aí. Senhor Jesus, abre os ouvidos para escutar o Senhor chamando. Abre os olhos para ver a Tua glória novamente, a Tua presença novamente. Vamos lá, Espírito Santo. Amém e amém. Então, nunca
Nunca tire isso, cara, do seu coração. O seu lugar é no secreto com Deus. Foi para isso que você nasceu. Se você não está orando, se você não está passando, sei lá, cara, cada um tem sua intimidade com Deus, mas se você não está passando horas na presença de Deus, horas lendo a Bíblia, deixa eu falar, você está desperdiçando sua vida. Você não sabe o que está perdendo, não. Amém? Glória a Deus. Ai, Jesus, nós te amamos, Pai. Então, amados, Adão, ele era filho de Deus. Não só pela razão lógica, porque ele era, né, foi o primeiro homem, mas porque a Bíblia também diz que ele é filho de Deus. Na genealogia de Jesus, em Lucas, tá falando lá, Jesus, filho de José, e lá embaixo, lá nos últimos, tá falando sete, se eu não me engano, 7 filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Então, Adão, ele era filho de Deus. Só que, com o passar do tempo, parece que essa identidade do ser humano de ser filho de Deus se perdeu. E realmente se perdeu por causa do pecado. O pecado entrou no mundo. E nós vemos homens que romperam em fé, homens que tiveram um relacionamento profundo com Deus, mas não tinha essa revelação de que Deus era pai deles, né? Nós vemos ali Noé, depois vem Abraão, os patriarcas Isaac, Jacó, e mais para frente Moisés, Josué, aí vem mais para frente os profetas, Davi, cara, Davi era muito íntimo de Deus. Homens que tiveram intimidade profunda com Deus, mas não reconhecia Deus como Pai. E por quê? Né, eles, na época lá, os principais nomes que eles chamavam Deus era Elohim, que significa Deus, Adonai, que significa Senhor, e Javé, que significa Ele é, mas não como Deus. Mas de repente veio um homem muito simples, filho do seu Zé e da Maria, ele era carpinteiro, muito simples, e ele teve a ousadia de ser o primeiro homem a chamar Deus de Pai. Jesus, ele chamava Deus de Pai. Nós vemos, se você lê o Evangelho, você vê que Jesus sempre se referia a Deus como Pai, porque Ele era filho de Deus. Mas Jesus, Ele não apenas se revelou ser filho de Deus, mas Ele também se revelou que nós somos também filho de Deus. Aleluias! Em Mateus 6, versículo 6, quem quiser e puder abrir comigo. Mateus 6, versículo 6, diz assim: mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em secreto. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Então, amados, Jesus revelou que Deus também é nosso Pai. E nós, aqui
no contexto aqui, Jesus ele estava fazendo um sermão, pregando o sermão do monte, e ele fala isso, que Deus é nosso Pai, e quem se lembra, quando os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar, e Deus dá a oração, Pai Nosso. Amados, Deus é Pai, e Pai, Ele compartilha das dores do Filho. Deixa eu falar, talvez você tá andando preocupado com muitas coisas, cara. Talvez você está andando triste, ansioso com algumas coisas, mas Deus é seu Pai. Gente, Pai é aquele que nós podemos deitar no seu peito e falar, compartilhar das nossas dores, que Ele vai compartilhar da sua dor, Ele vai tentar resolver. Vocês estão entendendo o quão é maravilhoso isso? O quão Deus é incrível? O Criador do universo, o dono de tudo, é seu Pai. E talvez você já tenha ouvido isso, mas você não teve a revelação que Deus é seu Pai. Jesus, se revele, Pai. Pai, se revele, Pai. Você é tão incrível, Jesus. Como é bom, Jesus, ter você na vida. Pai, você é tão incrível. Ah, Pai, como é bom ser teu filho. Como é bom compartilhar as dores com o Senhor. Como é bom lançar nossas ansiedades aos teus pés. É bom sentir o teu abraço, Jesus. Como é bom, Jesus, sentir o teu amor por nós. Pai, assim como Jó, Pai, que nós venha te ver, Pai, não apenas no entendimento, mas que nós venha ver a Ti, ó Pai. Eu peço, se revele a cada um. Amém e amém. Amém, igreja. Vou tomar água aqui. Vocês já sabem, né? Isso aí, glorifica a Deus. Deus é bom demais, Ele merece. Amém? Glória a Deus. Então, amados, quando eu estava montando essa mensagem, e eu entendi que Jesus, Ele veio revelar o Pai. Eu pensei, então Jesus, Ele veio revelar a realidade que foi se perdida no Éden. E Jesus falou muito claro ao meu coração. Obrigado, irmão. Você é o cara, mano. Pena que é corintiano.
Então, eu falei, Jesus, você veio trazer a realidade que foi perdida no Jardim do Éden. E Jesus falou, não, eu não fui, eu não vim trazer a realidade do Éden que se foi perdida, mas eu vim trazer a realidade do céu. Porque, amados, olha isso que é incrível, cara, olha o que Deus me falou. Ele falou assim para mim, Gabriel, porque eu não fui à terra e chamei e chamo Deus de Pai, porque o ser humano criou o termo Pai e Filho, mas eu chamo Deus de Pai, porque antes de eu criar tudo, eu já se relacionava com Ele como filho. Vamos lá, gente. Então, o Jardim do Éden não é nada mais, nada menos do que um reflexo do céu. E amados, olha essa história aqui. Em João 1, versículo 51. João 1, versículo 51, diz assim: e acrescentou, eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os céus abertos. Aqui no contexto, Jesus, ele deu a famosa profetada em Natanael. Falou assim, Natanael, eu te conheço, você é israelita, e eu te vi embaixo de uma figueira, se eu não me engano. E Natanael ficou surpreso, ficou, caramba, você é mesmo o Filho de Deus. Aí Jesus fala assim, cara, você está impressionado com isso, mas você vai ver os céus abertos. Irmãos, e o céu abriu. Nós vemos que Jesus, Ele curou pessoas, Ele salvou vidas, ressuscitou mortos, Ele fez várias coisas. E o que eu quero dizer com isso? Que ser filho de Deus, assim como Jesus, é trazer a realidade do céu na terra. E talvez você está falando, Gabriel, mas é Jesus, cara. É lógico que Ele ia fazer essas coisas, mas deixa eu falar, Jesus falou que nós ia fazer obras igual a dele, e até maiores. E eu pergunto, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Quando foi que nós vimos uma pessoa enferma em nosso lado e nós oramos para Deus curar? Deixa eu falar, você está pregando o Evangelho com suas atitudes e com palavras para os seus colegas? O que você está fazendo? Ser filho de Deus, amados, também inclui responsabilidades, e que não pese misericórdia, que não pese o sangue de uma geração sobre nós, porque ouvimos, mas não pregamos, porque não fazemos aquilo que deveríamos ter feito. Não me venha falar que Deus não faz, porque Ele faz. Amados, não sei se todos sabem, mas há um mês atrás, eu fui para uma escola de missões e de ministério, chamada Escola Awaken. Eu recomendo muito. Cada 6 meses eles fazem, é do Cultura do Reino, não sei se vocês conhecem, o pastor Robert, Érica, e foi incrível, sabe, foi incrível. Eu nunca mais vou ser o mesmo depois daquela escola. E amados, eu conheci um chileno missionário, e nós estávamos conversando no quarto. Aí ele é engraçado o jeito que ele fala assim, o Espírito Santo me usa para curar pessoas. Aí nós estávamos conversando e ele estava contando uma história. Aí ele falou,
que Deus usa ele para curar pessoas. E ele contou uma história muito incrível que Deus usou para ele. Deus usou ele para curar, para levantar, crescer uma perna de um menino que tinha uma doença, que uma perna era menor que a outra. Eu falei, caramba, isso é incrível, cara. Aí ele falou, só que é uma história. E nós ponhamos fé, nós falou, caraca, isso é muito, muito da hora, chileno. Aí no outro dia, amados, depois do culto da manhã que nós teve, foi poderoso. Ele chegou numa menina na fila e falou assim do nada, viu, você tem uma doença que uma perna sua é maior que a outra? Aí a menina surpresa falou assim, eu tenho, como você sabe? Que ela não tinha falado para ninguém. Ele falou, o Espírito Santo me falou no culto. E eu não quis chegar metendo louco. Ele falou assim, engraçado. Ele é bem engraçado. Aí ele falou, vamos orar. Aí a menina falou, amém, vamos orar. Aí foi orar lá, irmãos. Irmãos, na fila para ir para o almoço, na minha frente. Eu gravei. Eu tenho um vídeo e quem quiser eu mostro depois. Já mostrei para o pastor e é muito, muito louco. Aí ele foi orar para a perna da menina. Amados, ele nem orou, ele só colocou a mão. A perna da menina cresceu. Irmão, se você não glorificar a Deus, cara. Só que, olha isso, cara, olha isso que incrível, cara. A perna que era menor, cresceu, só que cresceu mais que a outra. Aí ele falou assim, ó. Essa perna cresceu mais que a outra, mas Deus, o Espírito Santo fez isso para ajeitar a escoliose dela. Aí colocou a mão na outra perna e cresceu, amado. O negócio fez assim, ó, ajeitou, cara, na minha frente. Irmãos, Deus faz, Deus cura. Mas precisamos estar alinhado com Ele para viver essas coisas. Amados, somos a igreja do Senhor. Deus não te chamou para vir bater ponta aqui na igreja. Deus não te chamou para ser uma pessoa boa, uma pessoa de aparência boa. Deus te chamou para mudar o mundo. Deus te chamou para curar, para libertar, para salvar. Acorda, igreja. Se a igreja acordar, como Leonardo Ravenhill disse, se a igreja acordar. E amém. Acho que tem mais coisas aqui, mas acho que Deus, estou sentindo paz. Acho que Deus falou o que queria falar aqui. Amém? Vamos orar? Queria chamar a banda aqui de adoração. Vamos lá, amados. Amados, escute. Deus, Ele falou aqui, não fui eu, amém?